Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Ministros, Senhoras e Srs. Deputados, o tema que traz os Srs. Ministros a esta Assembleia, a seca, além de ser muito grave, pode ter consequências ainda mais profundas e devastadoras do que no passado, em outras secas meteorológicas. Desde logo porque, de acordo com os dados da meteorologia, há já zonas do país, em especial no sul, que se atingiu o ponto de emurrecimento permanente. Aliás, olhando ao passado mês de fevereiro, é evidente a falta de água foi visível no campo, nas barragens e no desenvolvimento vegetativo das plantas. Não espanta por isso que o IPMA tenha anunciado que 91% do território estava em seca severa e extrema, registando um valor médio mensal de apenas 7% do valor médio de precipitação entre 1971 e 2000. Mas prevê-se nos vários modelos numéricos um agravamento da seca nos próximos meses em todo o país, incluindo regiões mais a norte. Perspectiva-se, portanto, um desafio inédito em termos agrícolas e não só, porque neste momento a gravidade da seca tem a agravante de coincidir com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos principais países produtores de cereais com e sem grão e fornecedores da União Europeia. Eu diria que estamos assim perante quase que uma tempestade perfeita. A falta de matérias-primas como cereais e carnes provenientes destes países, por bloqueios e sanções económicas, a escalada dos preços dos fatores de produção e a redução da produção agrícola devido à falta de água. Portanto, isto conduzirá a uma pressão nos preços agrícolas muito fortes, quem sabe a uma escassez que há muito não se via na Europa. Senhores deputados, senhores ministros, o PSD não tem, como nunca teve no passado, uma postura de culpabilização. Contudo, não pode deixar de expressar a enorme preocupação com as respostas de política pública anunciadas e assumidas até o momento pelo Governo para o gigante problema da seca. Sobre as medidas no imediato já anunciadas, tenho 3 perguntas muito concretas. Qual o montante global disponível das medidas já anunciadas pela Sra. Ministra da Agricultura? Quem são os principais agentes elegíveis para os apoios definidos e quando entram em vigor? Ou seja, quando estarão disponíveis para os agricultores, especialmente para os mais penalizados, como é o caso dramático de quem tem animais. Sra. Ministra, o PSD entende que o problema na agricultura está a assumir proporções de catástrofe e, como tal, é urgente a atuação da política pública imediata com compensações e apoios financeiros. Contrariamente ao que o Sr. Deputado Capolas dos Santos afirmou há poucos dias, a situação não é meramente conjuntural e assume perigos reais para a população em geral. Não se pode, por isso, esperar por decisões administrativas ou formais. É necessário que o atual Executivo encontre medidas e as implemente com maior urgência. Queria ainda aproveitar a oportunidade e questionar a Sra. Ministra da Agricultura sobre as medidas de apoio que serão delineadas para empresas exportadoras para a Rússia, cujo mercado se encontra encerrado. Por fim, gostava de lamentar que, mais uma vez, o Ministério da Agricultura não planeou, durante os últimos 6 anos de governação socialista, uma gestão da água em Portugal. Esperemos que surja agora, no novo governo, a vontade política, que até agora não existiu, de se assumir este desafio, valorizando a agricultura na valorização também do interior. Esperemos que o PRR e os próximos fundos comunitários sejam uma oportunidade para se desenhar uma verdadeira política da água em Portugal, construindo, por exemplo, uma autoestrada da água que permita a transferência da água de norte para o sul e para o interior. Muito obrigada.